Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós temos aí o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá? Então, veja aqui, primeiramente, ele fala que o livro, a palavra Apocalipse está traduzida aqui por revelação, que é o sentido da palavra. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, revelação de Jesus Cristo. A palavra de Deus é a palavra revelada. Revelada. O que nós sabemos sobre Deus foi aquilo que Ele revelou. Aquilo que Ele revelou. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de revelar-se, nada saberíamos sobre Ele. Então, as verdades sobre Deus são verdades reveladas para nós. Nós não vamos conhecer as verdades sobre Deus através da pesquisa, por exemplo. Pesquisar e chegar a conclusões. Não é por aí, né? A pesquisa vai descobrir aquilo que Deus já criou, descobrir as leis que governam este mundo, a natureza, mas a pesquisa não leva necessariamente ao conhecimento de Deus. Não é também através do raciocínio, da dedução. É claro que raciocinando, se a pessoa for inteligente, ela vai raciocinando e ela tem que admitir que alguém criou tudo isso. Alguém, e pode não admitir que seja Deus, mas alguém criou. Isso aqui, esse mundo, não é fruto do acaso. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender, e não significa que o que nós conhecemos através de Deus pela revelação, que é uma coisa de segunda categoria, que é um conhecimento... Conhecimento que não é para pessoas inteligentes, né? É para inteligentes também e para aqueles que têm menos conhecimento. A palavra de Deus, então, é revelação. Paulo, o apóstolo, ele disse o seguinte, né? Que, vamos dar uma olhadinha aí na carta que ele escreveu aos Gálatas. Sabe que Paulo ele não pertenceu àquele grupo dos 12, ele veio depois. Jesus aparece a ele, e eles se convertem, vocês sabem a história, né? E ele escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo recebeu o seu evangelho, o evangelho, mediante revelação de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus foi revelada a ele. João, que é o autor do livro do Apocalipse, escrevendo a sua primeira carta, sabe que temos 3 cartas de João na Bíblia, temos o Evangelho, temos as 3 cartas e temos o livro do Apocalipse. E na sua primeira carta, João escreveu o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, com respeito a Jesus. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, o que nós temos visto, o que nós temos ouvido, né?
Isto nós, então, comunicamos. João, ele teve contato direto com o Senhor Jesus, um dos 12, chamado discípulo amado. Então, ele andou com Jesus, esteve com Jesus, enquanto Jesus aqui na terra, né, recebeu diretamente de Jesus a revelação de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala que no passado, Deus falou muitas vezes através dos profetas, e falou de muitas maneiras, mas que nos últimos dias que ele está falando, quando ele escreveu a carta, né, nos últimos dias nos falou através de Jesus. Então, Deus foi revelando a sua palavra aos profetas, foi revelando a sua palavra aos profetas. É muito comum, entre os profetas do Velho Testamento, esta frase: assim diz o Senhor, porque Deus revelou para ele o que era para ele dizer. O profeta era um porta-voz de Deus, boca de Deus, para transmitir aquilo que Deus tinha revelado. Mas foi de muitas maneiras. Deus também, no Velho Testamento, revelou através de visões, através de sonhos, imprimiu, e eu creio na mente do profeta o que ele deveria dizer. Então, muitas maneiras. Mas, finalmente, Deus fala através do Senhor Jesus. E Jesus veio, revelou quem é Deus, para aquele grupo de homens que ele escolheu. Dentre o grupo de discípulos, ele escolheu aqueles que ele chamou de apóstolos, e a palavra de Deus, então, foi revelada para eles. Voltando aqui para o livro do Apocalipse, então ele diz que é uma revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Que Deus Pai, né? Temos aqui Deus Pai revelando para o Filho, Jesus, e é enviado um anjo para notificar, para anunciar esta revelação a João, para que isto chegasse até ao conhecimento dos servos de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o processo, né, usado por Deus. Então, Deus revela a sua palavra ao João, nós vamos ver através de visões. Por isso é que eu pedi para vocês escreverem quantas vezes aparece a expressão eu olhei, eu vi, porque Deus se revelou ele de maneira especial através de visões. Muito bem, então, colocado isto, vamos a uma ideia geral assim do livro do Apocalipse. Nós temos no capítulo 1 até o versículo 8 uma introdução, né? Tem o versículo 1 que eu já li, João foi notificado, e ele, João, versículo 2, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ele confirmou, atestou a veracidade disso. E aí vem a primeira bem-aventurança do livro, são 7, nós vamos um dia estudar sobre as 7. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica o que está escrito. Estudaremos isso numa outra ocasião. E aí, no versículo 4, o João, que é o apóstolo João, ele não se chama de apóstolo aqui, ele simplesmente diz, João no versículo 9 também, ele diz, né, eu, João. Não fala mais nada sobre ele, simplesmente ele diz que ele é João, né? Ele escreve, então, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra,
àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, essa é a introdução aqui no livro, como eu falei. Aqui nós temos referências sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, apenas uma menção, que no capítulo 4, versículo 4, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, uma referência ao Espírito Santo, 7 Espíritos, a palavra número 7, a gente vai ver muitas vezes no Apocalipse, indica a perfeição, completude. Então, o Espírito Santo, na sua perfeição, na sua totalidade, né? E João usa essa expressão 7 Espíritos. Aqui nós já vemos muito da linguagem simbólica do Apocalipse. Temos que admitir que João ele está na ilha de Pátimos, uma pequena ilha ali no mar Egeu. Ele está exilado e a perseguição está correndo solta para o povo de Deus. O imperador é Domiciano e João, então, está, eu creio, usando esta linguagem figurada, né? Figurada para não, sei lá, não levantar suspeitas, né? Inclusive para os irmãos que receberiam, né, esta carta. Ele vai falar que Roma, por exemplo, é a Babilônia, né? Grande meretriz. Tá. Muito bem, então, essa é a introdução do livro. Se der tempo, a gente volta a ela depois, né? E aí, no capítulo 9, o livro do Apocalipse ele está fundamentado em 4 visões que João teve. 4 visões. Eu falei capítulo? Só para ver se vocês estão prestando atenção, estão ligados. Versículo 9, então, tá? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja aqui, chama a atenção a humildade do João, né? Eu, João, ele nem fala que ele é apóstolo, não fala nada, ele fala simplesmente, eu, João, sou companheiro de vocês nas tribulações, nas aflições, no reino e na perseverança em Jesus. E ele diz, eu estava lá na ilha de Pátimos, por causa do meu testemunho sobre Jesus e por causa da palavra de Deus. Por essa razão ele foi exilado, né? Então, ele estava lá na ilha. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, essa expressão, achei-me em espírito, vai aparecer, nós vamos ver daqui a pouquinho, mais 3 vezes no livro do Apocalipse, né? Achei-me em espírito. Ele teve essa experiência onde ele foi tomado, né, pelo Espírito de Deus. Ele foi, de maneira especial, ele foi tomado pelo Espírito. No dia do Senhor, há coisas assim no Apocalipse que há divergências de opiniões, há muitas opiniões sobre o Apocalipse, certo? E essa aqui no dia do Senhor é uma delas, né? Aqueles que guardam o sábado acham que o dia do Senhor é o sábado. Os que creem que o domingo, na ressurreição, acham que é o domingo. Outros acham que é o dia da visitação do Espírito Santo, chamado dia do Senhor. Então, você acha aquilo que você quiser, tá bom? Então, no dia do Senhor, ele não dá mais explicações sobre isso, né?
E aí ele ouve uma voz por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, né? Dizendo: escreve o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essa é a primeira visão do Cristo exaltado, né? E, olha aí, voltei-me, versículo 12, para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nesta primeira visão, nós vemos o Cristo exaltado e glorificado no meio da sua igreja. No meio da sua igreja. E depois disto, então, vem as 7 cartas. Essas igrejas, essas cartas estão no capítulo 2 e no capítulo 3, certo? Então, a primeira visão, na ilha de Pátimos, ele tem a visão do Cristo exaltado, vitorioso, aquele que esteve morto, mas está vivo, né? Jesus se descreve aí: eu estive morto, mas eu estou vivo, né? Então, aquele que é o primeiro dentre os mortos, e há uma porção de coisas aí que ele fala sobre Jesus. E aí depois nós temos as cartas que ele escreveu. Então, esta é a primeira seção do livro, né? A primeira parte do livro. Depois da introdução, ele tem esta primeira visão. Tá ok? Vamos para o capítulo 4, agora o versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, agora, a sua visão, ele foi transportado em espírito, né, para o céu. E lá, então, ele vê o quê? Ele vê um trono, e no trono alguém sentado. Então, nesta outra visão, agora ele não está mais lá na ilha de Pátimos, no meio das igrejas, na terra, agora ele foi transportado para o céu. E ele vê um trono, e alguém sentado nesse trono, e aí ele vai descrever, aí nos capítulos 4 e 5, essa visão do trono. E aí vem, então, depois daquela série dos selos que foi aberto pelo Cordeiro, né? Aí vem uma coisa que muita gente quer saber: o que é que significa os 144 mil selados e tal. Vem aí depois a questão das trombetas, as sete trombetas, não é? Então, tudo isso faz parte desta visão, né? Olha o 8:2, então, vi os 7 anjos, e muitas vezes vai aparecendo aí essa expressão, e eu vi, que depois a gente vai ter que passar, né?
ver isso aí. É aqui que ele fala, então, dessas duas testemunhas, e etc, etc. Fala do dragão e da mulher, vai falar da besta do mar, da besta da terra. Tudo isso está aqui dentro dessa visão, né? A visão que ele tem dos glorificados e vai, né? Então, esta é a segunda visão, a visão do trono. A visão do trono eterno no céu. Trono é símbolo da soberania e da majestade, da soberania, da majestade e do domínio real de Deus. Aparece muitas vezes a palavra trono aqui nesta, tá? O trono indica que Deus domina sobre o universo. Deus domina sobre o universo. Mas a gente vai voltar depois para isso. Tá ok? Então, essa segunda visão. Tomando nota aí, Célia? Tá, beleza? Vamos para a terceira visão. A terceira visão se encontra no capítulo 17, começando no versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A terceira visão, então, é onde? No deserto. Então, a primeira visão, ele está lá, no meio da igreja. A segunda visão, ele está no trono. Na terceira visão, ele foi transportado em espírito a um deserto. Lembram que Jesus foi tentado no deserto, não foi? Mateus capítulo 4, versículo 1. Foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus venceu lá no deserto, né? Ele não entrou no jogo do diabo. E Jesus vence e derrota o diabo na cruz e na sua ressurreição, declarando assim a sua vitória. Mas aqui, nesta visão de João, ele fala do julgamento da grande meretriz, a queda da Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Fala da derrota final das bestas e do diabo. Tem a besta da terra e a besta do mar, né? A besta do mar e a da terra. E então, aqui ele mostra a consumação do plano redentor de Deus, a derrota final dos inimigos de Deus e nossos inimigos também. Então, veja aqui, nessa terceira visão de João, é a consumação, a derrota dos inimigos. O diabo já foi derrotado? Já foi derrotado. A morte já foi vencida? Já. Só que ainda o diabo está ativo, e bem ativo, no chamado planeta Terra, né? A morte está reinando ainda. Já estão vencidos, já estão derrotados, mas eles estão vivos ainda. O diabo está furioso porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Então, ele tem que enganar, trapacear, mentir, porque toda a tática dele e do sistema comandado por ele é a mentira e o engano, né? E a morte está reinando ainda. As pessoas estão morrendo, nós estamos morrendo. Jesus disse que o último inimigo, lá em 1 Coríntios 15, a ser vencido é a morte. Então, nós vivemos aquilo que os teólogos chamam do já e do ainda não, né?
o reino de Deus já foi inaugurado. Nós já vivemos a realidade do reino de Deus. Vivemos a realidade da presença de Jesus, do Espírito de Deus. Isso já é real. O diabo já foi derrotado, a morte já foi vencida. Tudo isso é real, mas ainda não desfrutamos disso na sua plenitude, né? Já sim, mas ainda não. Haverá o dia em que desfrutaremos das bênçãos de Deus na sua plenitude, na sua totalidade. Por enquanto, o reino de Deus foi inaugurado com a vinda de Jesus, mas não foi consumado ainda, será consumado. E a quarta visão fala exatamente sobre isso. Começa no capítulo 21, no versículo 9. 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Agora, então, onde é que ele está nesta visão? Ele está numa alta montanha, né? Está numa alta montanha. Não está mais no deserto. Está numa alta montanha. E o que aconteceu, né? Um dos anjos falou: vem que eu vou te mostrar. Vou te mostrar agora o quê? Eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Vou te mostrar a santa cidade de Jerusalém. Então, veja que aqui os inimigos já estão derrotados. E agora, então, a visão. E é uma montanha alta, muito alta, para que João tivesse uma visão completa do que é o reino de Deus, do que está para acontecer. Na tentação de Jesus, o diabo levou ele para um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E disse o que para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que é que Jesus falou? Sai, capeta. Some daqui, capeta. Né? Agora aqui é diferente. Um dos anjos disse: vem, que eu vou mostrar para você a noiva do Cordeiro, vou mostrar a esposa do Cordeiro, eu vou mostrar a Nova Jerusalém. Dá para comparar a Nova Jerusalém com a oferta que o diabo fez para Jesus? Oferta mesquinha, né? Oferta mesquinha que tanta gente corre atrás, não é? E eu falei que o Marquiano me mostrou um desses. De vez em quando no WhatsApp vem umas coisas boas. É meio raro, mas vem. Alguém dizendo, citando essa frase: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Dizendo, não foi Jesus que falou isso. Negócio da prosperidade, não sei o quê, etc. Não foi Jesus que foi o bicho que falou. Não foi Jesus, não. Então agora é a visão da noiva, né? Da igreja, da Nova Jerusalém. Claro, então, essas 4 visões. A primeira, onde é que ele está? Entre a igreja, na terra. A igreja na terra. A segunda, no céu, a visão do trono e alguém sentado no trono. A terceira, no deserto, do céu para o deserto, lugar de luta, né? Do céu para o deserto. E do deserto para o alto da montanha, a visão da noiva. Né? É extraordinário isso, não é? Bom, eu pelo menos acho. Já que ninguém falou nada, eu acho. Bom, daí nós vamos para a conclusão do livro, né?
Então, veja que Apocalipse tem uma introdução, onde ele declara o propósito do livro, que é a revelação de Jesus, da onde que ela veio, e como que Deus fez com que isso chegasse até João. Né? Chegasse até João. Por isso, vocês estão vendo aí que há, muitas vezes, a expressão eu vi, eu olhei e vi. Achei-me em espírito, eu olhei e vi, ele foi tendo, então, as revelações de Deus. E aí, a partir do versículo 8, ele faz uma conclusão do livro, né? Novamente, ele simplesmente se chama de João. Eu, João, lá também ele falou simplesmente isso, João. Interessante a humildade do João, né? Ele estava bem credenciado, né, para gastar um bom trecho aí sobre as suas credenciais, né? Mas ele simplesmente fala, eu, João. Né? Um pouco diferente do que a gente ouve hoje, né? Eu, João. Né? E interessante a humildade do Pedro, o apóstolo, né? Abra sua Bíblia aí, só para um parênteses aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, para ver como que esses homens que foram canais da revelação de Deus, que receberam diretamente de Deus a revelação da palavra, da verdade, como que essas pessoas eram revestidas de uma humildade profunda, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele diz assim, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, aqui, presbítero é o líder da igreja, né? Presbítero, bispo, pastor, no Novo Testamento é a mesma coisa. E eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Está vendo aqui? A glória que ainda vai ser revelada. O reino de Deus ele está em processo, né? Está em processo, ele está em andamento. Mas a glória de Deus, aquela visão do João lá, na última visão, onde a glória de Deus vai ser revelada, vai ser manifestada totalmente. Então, esses homens, eles tinham essa convicção. Haverá um dia em que a glória de Deus vai ser revelada. Então, coparticipante da glória que há de ser revelada. Já foi em parte, mas será na sua plenitude. O reino foi inaugurado, foi instaurado, mas ele será consumado e a glória de Deus será completamente revelada. O que ele diz, então, aos presbíteros? O que o presbítero faz? Ele pastoreia, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódia da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esse se manifestar também está no futuro. Haverá o dia em que, né? Mas veja a humildade dele, né? Ele se coloca aqui como um presbítero entre eles, né? Ele se coloca como um presbítero, né? Eu, presbítero como eles. Eu, João, recebi esta revelação. Simplesmente João, né? Vamos voltar para o Apocalipse? Então, conclusão do livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Que estas coisas? Que ele acabou de falar. Todo o livro aqui. Nessas 4 visões que ele teve. Prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Veja lá que Deus enviou, né? Deus Pai revelou Jesus Cristo e enviou o anjo para revelar a João. E aqui ele fala, e aí o anjo que me revelou todas essas coisas,
E eu me prostrei perante ele para adorá-lo. O anjo foi tão legal com ele, mostrou... Aonde? Está no versículo 8 do capítulo 21. 22. 22, desculpe, Ângela. É difícil para achar, né? Quando fala, a gente fala errado, né? E não acha, né? Então, o anjo foi tão legal com ele, que quando ele terminou de receber essas visões, ele se prostrou-se aos pés e queria adorá-lo. Agora, olha o que o anjo falou para ele. O anjo também podia receber essa glória, né? Mas olha o que o anjo falou. E então ele me disse: vê, não faças isso. João, para com isso. Para com isso. Para com isso, João. E eu sou conservo teu, estou no mesmo nível que você. Estamos aí, ó, estamos juntos. Dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Humildade do anjo também, né? Anjo poderoso aqui, ele fala: não, João, para com isso, que adorar. Não sou digno de oração, não. Adora a Deus. O único digno de ser adorado é Deus. Anjo nenhum, pessoa nenhuma. Apenas Deus. Adora a Deus, João. Disse-me ainda: não cedes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quer dizer, a história continua. Não acabou aqui, está dizendo João. A história está continuando. Não é para fechar a história agora. O tempo está próximo, vai acontecer. Já se passaram aqui 2000 anos desde que veio essa revelação, quase 2000 anos. Mas o tempo continua próximo. Se compararmos com a eternidade, o tempo está próximo. O tempo está vindo. Estamos mais próximos agora do que o João estava, né? Mas está próximo. Interessante isso daí, ó. Continua injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo, o justo continua em prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Interessante essa palavra aqui, né? Falou, o injusto vai fazer injustiça, o imundo vai ser mais imundo cada vez mais, vai ficar pior cada vez mais, mas o justo deve continuar na prática da justiça e continuar a santificar-se. Interessante essa palavra, não é? Então, olha, o sujeito quer se lambuzar sem justo, vai continuar, a história continua, e a verdade está aí, não está? Não está aí? Aquilo que ele acabou de dizer aqui. O justo vai continuar sendo cada vez mais injusto, cada vez mais safado, né? Mas o justo deve fazer o quê? Continuar praticando a justiça, fazendo o bem, amando a verdade, praticando a verdade, continuando a santificar-se, tornando-se cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Esse é o nosso papel aqui nesse mundo, né? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Venho sem demora, que aqui é Jesus falando, né? Ele está reafirmando o seu compromisso de volta a este mundo, né? Quando ele subiu ao céu, foi dito que ele voltaria, ele está reafirmando aqui o seu compromisso de que ele vem. Sem demora. Aí você fala, mas 2000 anos já se passaram, ele não veio ainda. É que o sem demora de Deus é o sem demora diferente do nosso, né? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, reafirmando o que ele falou lá no começo, né? A outra bem-aventurança aqui, ó, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam quem? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Quem são os cães?
Quem? Quem? Alguém tem uma tradução diferente aí? Aqui. Pecados nojentos. O Paulo fala lá em Gálatas isso dos cães, não fala? Gálatas 3, não é isso que tem lá? Paulo fala, cautelai-vos dos cães. Filipenses 3, é isso? Ó, Paulo fala aqui, quanto ao mais, irmãos meus, Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Os cães aqui são aqueles que ensinam a mentira em lugar da verdade. Engano. Né? Os cães, uma linguagem aqui que Paulo usou, ele está usando aqui. Né? Esses ficarão fora. Aqueles que ensinam o erro, que enganam, né? Agora, por que chama de cães, eu não sei também, né? Mas não é coisa boa. Não é? Hã? Hã? Do engano, do Paulo é Filipenses 3:1 e 2. Então, ficarão fora quem? Quem vai ficar fora? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Quem escapa daqui, né? Aí tem aquela música, né, Mauri? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, né? Que é a música, viu só? Não fica um, meu irmão, né? Essa lista, sem Jesus, todo mundo está nela, viu, gente? Todos nós estamos aí. Então, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E eu, versículo 18, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos.